Olá, bem-vindos todos. Hoje nós vamos fazer uma aula, não é uma live, embora esteja aparecendo, porque nós estamos aqui muito próximos, né? Com o professor Nilmar e comigo, que sou a Renata, né? O professor Nilmar vai começar falando sobre que tipo de dispositivos a gente pode colocar sobre a ancoragem esquelética, sobre os mini parafusos ou os parafusos extraovulares, né? Porque às vezes a gente tem a ancoragem, né? Tá ali, tá disponível para nós, só que eu vou ter dúvidas de como usar essa ancoragem. Qual que é, vamos dizer assim, como que eu vou otimizar essa ancoragem que já foi instalada, né? Aqui essa sombrinha que fica aparecendo é meu babadinho, tá? Porque foi o Nilmar que pôs São Francisco aí. Que é para ninguém ficar com saudade ou ficar com muita saudade, pode escolher, tá? Então, ele vai começar falando sobre isso, dando uma sequência, assim, na conversa que foi da Kika e na conversa que ele mesmo já teve com a gente, na aula que ele deu a semana passada. Aproveitem. Olá, boa tarde a todos, boa noite, né? Vai ficar gravado no YouTube, então a gente fala boa tarde, bom dia, boa noite. Ok, vamos começar aqui a aula de hoje, e eu vou falar hoje sobre os dispositivos sobre mini implantes. Como que está a evolução? Como está a nossa evolução dos dispositivos sobre mini implantes? Então, nós temos aqui aquele anel de adaptação sobre o mini implante que a Kika patenteou, né? Então, depois dessa invenção que ela nos proporcionou, a qualidade dos dispositivos sobre mini implantes melhorou imensamente. Então, os aparelhos agora, eles podem ser apoiados diretamente sobre o mini implante sem que ele fique causando injúrias na mucosa, no tecido mole adjacente ao mini implante, né? E vou falar também sobre esses dispositivos que a gente mesmo faz sobre o mini implante, né? Então, tem muita coisa interessante a ser analisada. Mas posso fazer uma interrupção? Já que nós estamos aqui de dupla, né? Esses dispositivos que não são feitos pela Kika, eu vou falar pela Kika, né? Que é com quem a gente está acostumado a trabalhar. Falando desse que você está mostrando aqui, feito, né? Que a gente que confecciona. Ele não vai machucar a mucosa? Eu vou mostrar mais para frente. Ele não machuca, porque se você fizer bem adaptadinho, a gente consegue trabalhar direitinho. Eu queria ver se o Braulio, a Ana Guetti, me desse um sinal se o som tá bom. Por favor, só põe aí no chat, que a gente está aqui sem saber como é que está o som. Por favor. Bom, quais são os tipos de dispositivos sobre mini implantes, né? Eu criei essa classificação, né? Mas assim é mais de forma assim para a gente ter uma compreensão de quais são os tipos que a gente pode ter, tá? Então eu classifiquei em 3 tipos: o pré-fabricado, né? Que são aqueles que já vem pronto, né? Você adapta ele sobre os mini implantes, tá? E tem o individualizado pelo ortodontista, que a gente mesmo faz, e aqueles dispositivos individualizados no laboratório, com solda laser, por exemplo, que são os que o laboratório Kika faz. Então, vamos iniciar pelo pré-fabricado. Pré-fabricado, um dos primeiros que eu vi surgir foi esse aqui do Wilmes, né? Que é o aparelho apoiado sobre implantes no palato, né? Então, a princípio, 2 mini implantes e um aparelho muito parecido com o antigo Distaljet, né, que chamava Distaljet, em que se ativava uma mola de titânio e você produziria um movimento de distalização ou de mesialização de acordo com a montagem, né, e apoiado sobre 2 parafusos no palato, nesse caso na linha média, né, tá? Então, a gente poderia fazer esse aparelho, a gente mesmo, não precisaria nem enviar para o laboratório, né? A gente adaptaria no modelo aqui e faria. Então, tem transferente para moldar, tem
chavinha para apertar. Então, assim, é um sistema legal, mas nós não temos isso, nunca tivemos isso à nossa disposição aqui no Brasil, né? Tá? Mais recentemente, foi criado aqui no Brasil por 2 professores, o Ângelo Loyola e o Shibuya, chama DSL. Esse dispositivo que você pode fixar sobre 2 mini implantes, e a partir dele você pode pôr uma série de dispositivos para produzir os mais diversos tipos de movimentos. Tá? Aí basta você fazer um treinamento, mas você pode fazer isso no modelo, se quiser, né? Você pode deixar preparado. Como é que está o som, gente? Eles responderam? Tá ótimo. Legal, obrigado. Então, a gente pode, bastando você ter criatividade, né? Então, você pode fazer movimento de distalização, de intrusão, de muitas coisas a partir desse dispositivo, tá? Então, você colocaria 2 mini implantes, né? E faz uma moldagem de transferência para poder, no caso, por exemplo, desse pêndulo, né? Para você fazer isso fora da boca, que é muito mais fácil de confeccionar e de pré-ativar, que nem está pré-ativado aqui no modelo já, né? Porque seria encaixado aqui nesse tubo do molar, né? Para fazer a distalização. Ó. Aí ele já encaixado na boca e cimentado, então ficaria desse jeito. Então, você tem uma ancoragem muito boa, apoiada sobre 2 mini implantes. Tá? Bom, tem outras coisas de pré-fabricado, mas ainda não tão bons, né? Tá? O segundo tópico seria aquele individualizado no laboratório, principalmente com solda laser, né? Tem outras formas de fazer, mas acho que o que fica melhor e mais delicado, mais arrumadinho, é esse feito com solda laser, tá? Então, esses aqui são modelos do laboratório, né? Que mostram diversos aparelhos que são utilizados apoiados sobre mini implantes, através daquele anel de adaptação sobre a cabeça do mini implante. Tá? Então, aí a Kika me mandou, tem acho que centenas de modelos que ela já criou. E um dos que a gente tem mais utilizado há um tempo são aqueles dispositivos sobre mini implantes para expansão rápida da maxila, né? Que aqui, no caso, é o IRAX híbrido, né? Até com aquele acessório para usar máscara facial. Tá? Então, além desses expansores para usar máscara, a gente tem também dispositivos que a gente pode expandir e, ao mesmo tempo, a gente pode distalizar um dente, um segmento, tá? Que nem aqui é para arrumar espaço para romper o canino aqui. Estamos distalizando os 2 molares, um de cada lado, para que haja espaço aqui para o pré romper, depois traz o pré e aí faz o canino romper no local correto dele, tá? Então, naquela fase que você não conseguiria expandir com nada, né? Porque pensa aqui, nessa fase que está trocando pré-molar, você não consegue pôr um IRAX comum aqui, né? Você precisaria esperar, aguardar mais um tempo para poder fazer a expansão. E, às vezes, nesse período, o canino já ficando impactado, né? Você pode adiantar algumas coisas. Você expande, ganha um pouco de espaço com a expansão e aí distaliza também, conseguindo um pouco mais de espaço para o canino. Então, você não precisa esperar aquele período mais favorável por conta da formação da radicular dos dentes e a troca dos dentes, né? Não teria apoio dentário nessa fase, né? Então, ajuda bem nessa fase. Aqui um caso que eu fiz desse jeito, né? Que eu fiz a expansão rápida, tinha uma falta de espaço para o 23, uma falta considerável, em que eu expandi a arcada com esse IRAX, instalei 2 mini implantes na área T, na zona T, expandi e, ao mesmo tempo, comecei a distalização. Tá? No meio do caminho, eu já acrescentei o aparelho fixo para ajudar a trazer o canino mais para o lugar dele. Tá? Então, como nós falamos na live no Instagram, foi na quarta-feira, na terça-feira com a Kika, né? Esse aparelho aqui, ela mostrou direitinho, né, a série de coisas. Podem ver que nesse canto aqui do canino, que está com mais falta de espaço, eu ativei muito mais que o outro lado, né? Então, eu distalizei muito mais o lado que eu precisava e aqui quase nada, porque não precisava tanto.
Posso perguntar? Pode perguntar, Renata. Então, aí ela falou, e pela minha experiência também é assim, que os pais não conseguem fazer essa ativação. Isso. Como que você fez? Você pediu para que ele voltasse? Então, o inconveniente desse aparelho é a ativação mesmo, porque a ativação para expansão, vocês já perceberam que o Hirax normal a gente consegue pedir para o pai, para a mãe, para o responsável, fazer ativação para expansão, né? Mas para distalização, foi muito raro os casos que eu consegui ensinar para os pais e eles fazerem direitinho. Então, na minha experiência, eu tenho feito da seguinte forma, eu marco a cada 2 semanas no consultório e eu ativo. 2 quartos? Eu ativo 1/4 a cada 2 semanas. Eu não faço com tanta vez, porque eu já tive casos que eu ativei 1 vez por semana e há um risco maior da banda soltar. Então, mesmo uma banda reforçada que a gente pediu para usar, aquela banda reforçada, mesmo usando um cimento resinoso, né, esse azul, da 3M, aquele mais forte, mesmo assim, eu já vi soltar a banda. A força é totalmente aproveitada, né? A gente tem uma referência de outro tipo de situação, né? Um aparelho que fornece compensações, né? Isso. E esse não. Tá? Esse aqui vai todo pro dente, né? E cada ativação dessa, acho que vai quanto? É quase meio quilo, né? Então, não é pouca coisa, não. Então, eu prefiro ir mais suave. Então, 1/4 a cada 15 dias. Isso é bem viável. Tem gente que ativa 1 vez por semana, ou até menos, mas eu, pessoalmente, acho que não há necessidade de ir tão rápido assim, né? Tá? E também, se for marcar toda semana no consultório, fica complicado, né? Sim. Então, como ela tinha uma tendência de assimetria na mandíbula, então eu simplesmente só alinhei até chegar a esse ponto, e agora eu removi o aparelho, vamos esperar ela crescer um pouco e ver se não vai desenvolver uma assimetria significativa, né? Como ela tinha mordida, tinha um pouco de atresia, expandir e tal, vamos esperar para ver como é que vai se comportar essa mandíbula daqui para frente. Então, eu removi, estou esperando os dentes inferiores romperem, aí a gente decide com mais calma daqui a um tempo. E pela minha experiência, vou te interromper, desculpa, esse cimento aí da 3M, como que ele chama mesmo? Que o Braulio está perguntando. É o Transbond LV, não é? Alguma coisa assim. Ele é um ionômero resinoso, certo? E eu tenho uma dúvida, você faz ataque ácido antes? Não, eu não faço ataque ácido no esmalte, não. Não, né? E você acha que ele adere melhor? Acho que é melhor do que o ionômero comum, aquele espatulado. Isso, espatulado. A grande vantagem dele é que ele te dá tempo de trabalho, né? É foto, né? Tá. Então, aí já depois de conseguido espaço, né? Eu removi o aparelho. Vocês podem perceber que onde estava o mini implante, fica às vezes uma cicatrizinha aqui, ó. Dá para perceber aqui no palato, né? Nada significativo, nem que o paciente fique reclamando. Tá? Bom, esse é um artigo que a Kika publicou na revista Clínica de Ortodontia da Dental Press, fevereiro e março de 2019, se vocês quiserem acessar lá na Dental Go, né? Tá? Que é sobre esses dispositivos sobre mini implantes. E lá ela lista quais são as vantagens de a gente usar o palato, né, para apoiar esse tipo de aparelho, né? E aí ela lista aqui, não se preocupar com raízes e o osso está sempre disponível. Isso é verdade, porque está longe da raiz, né? Só tem que prestar atenção na teleradiografia se a raiz não é muito comprida. Os incisivos centrais. Incisivos centrais, porque se ele for muito comprido, você tem que prestar atenção na inclinação que você vai colocar o mini implante. Se você tiver um incisivo lateral palatinizado, ele também vai causar algum nível de preocupação? Sim, vai causar um nível de preocupação, sim. Então, é bom olhar a tele não precisa nem da tomografia, né? A tele já vai te ajudar bastante a olhar essa situação. E se tiver alguma tele aqui, a gente mostra direitinho. E a Ana Guedes está fazendo uma pergunta muito adequada, que é a seguinte: a remoção desse cimento azul é tranquila? Na interproximal não é muito tranquila, não. É bem dificinho. Você tem que usar a cureta de pério, né? Ou bisturi, né? Para remover. Tá? Tem que cortar, né? Não é tão fácil, não. Tá?
Mas o ionômio também não é tão fácil, né? Ele tem que tirar direitinho, né? Tá? Segundo item que ela lista aqui como favorável é a gengiva sempre é queratinizada, né? Então, nessa situação, a gente tem taxa de sucesso bem melhores. Então, nunca é naquela situação que a gente arrisca mais na mucosa alveolar, né? Então, a gengiva em si, queratinizada sempre é muito melhor, tá? E aqui ela lista diversas aplicações clínicas, a gente vai mostrar aqui, né? Tá? A fácil instalação e remoção do mini implante. Eu também concordo, a instalação aí é razoavelmente tranquila, né? A Renata já viu eu colocando várias vezes, né? E às vezes leva nem 10 minutos para se instalar um par de mini implantes. Tá? Ele, viu, pessoal? Ele. Não, todo Combinado? mundo. Não. O custo baixo, né? O custo baixo dos parafusos hoje, né? E o aparelho, pela qualidade, pela facilidade que a gente vai conseguir a movimentação, é relativamente baixo, né? E aqui fala boa aceitação por parte dos pacientes, né? Não sei quem perguntou na live, né? Mas como é que você convence o paciente e tal, né? Nessa idade, né? Às vezes na fase de adolescente, já, o começo da adolescência, eu acho que vai mais da segurança que a gente transmite, né? Quando a gente explica direitinho por que está usando esse dispositivo, eu acredito que a maioria tem aceitado bem. Depois vocês me contam da experiência de vocês, né? Então, a área a ser instalada é essa área aqui, que está em verde, né? Chamada zona T, tá? Eu uso muito mais essa situação aqui, ó, parasutural do que essa aqui na linha média, né? Na região mediana. Porque às vezes você pega uma criança ou um adolescente, e nessa área aqui não sabemos se ainda já a ossificação está completa aqui nessa região. Então eu prefiro não arriscar e colocar assim, mais parasutural. Tá? Então aqui é um exemplo de um aparelho, nesse caso aqui é para distalização, chama cursor, né? Bilateral para distalização. Tá? A gente sabe que é para distalização quando o tubo fica próximo do mini implante, esse tubo que vai deslizar, e o gancho fica fixo aqui na distal. Então a gente consegue, do tubo até o gancho, do tubo até o gancho, colocar uma força, e aí essa seta amarela é o que vai para a direção que vai ao movimento, né? Então isso aqui vai tender a ir para a distal, tá? Pode ser o inverso, pode ser utilizado para mesializar, só muda a colocação do tubo, tá? E pode ser unilateral, bilateral, né? Pode ser de um lado distalização, de outro lado mesialização, então é bem versátil isso, tá? A diferença com aquele outro aparelho, ó, que é unilateral, né? Tá? A comparação. Aí a utilização pode ser de mola, né, ou elástico, né? Ela comentou que o elástico para fazer esse tipo de movimentação teria que ser um elástico de boa qualidade para produzir a movimentação melhor. Ou a mola de níquel titânio boa também, né? Tá? Existem esse tipo de aparelho também que é para, ela chama de screw disc, que é com o parafuso, né? Em vez de colocar uma força elástica, é uma força liberada pelo parafuso expansor. Tá? E aqui a versão já com... Eu prefiro dessa forma, que eu posso escolher o lado direito e o lado esquerdo como vai distalizar ou mesializar. Né? Dessa forma, ele vai ou mesializar ou distalizar dos dois lados, bilateral sempre, você não tem essa escolha, né? Tá? Quando é unilateral, ela faz assim, um lado fixa e o outro lado distaliza, tá? Mas dessa forma, ela fica mais paralela à linha oclusal, então eu consigo distalizar, acho que de forma que no formato da arcada, né? Nesse formato aqui, ó, se a gente distalizar muito, o que acontece? Tende a cruzar a mordida, ou ficar de topo. Vai contrair, né? Vai contrair. E ou se eu for mesializar, tende a começar a ficar de brode, se mesializar muito. Então, eu não gosto muito desse sistema aqui por causa disso. Para pequenas movimentações, ótimo, né? Mas se eu vou fazer um pouquinho mais, eu já fico receoso de usar esse tipo aí. Eu prefiro usar assim, tá? Né? Aqui é aquela versão do expansor, né? O disjuntor Irax, já com os distalizadores associados.
tá? Então, aqui são os modelos que já prontos, né, com expansor e distalizador ao mesmo tempo, unilateral ou bilateral, né? Isso foi feito através de escaneamento, então não houve nem moldagem com alginato, foi feito direto por scanner, tá? Então, aqui no artigo, ela lista como que pode ser a ativação, né? Se for o torno distalizador, ela sugere em média semanal, tá? Se for o cursor elástico, na consulta mensal. Então, a gente tinha comentado, se você está no consultório a semana toda, no mesmo consultório, esse daqui não tem um grande problema, porque você vai estar sempre de olho. Agora, se você vai, por exemplo, num consultório, que atendo em tal consultório uma vez por mês ou 2 vezes por mês, então talvez o cursor elástico seja mais indicado para você, tá? A forma de ativação, né, ela pode ser realizada em casa por algum responsável, né, ou um familiar, se for adulto, tá? E no caso de ser o elástico, você mesmo faz. Eu gosto mais de depender de mim do que depender do paciente, então eu prefiro usar mais o cursor elástico, tá? E se eu precisar da ancoragem no futuro, né, você pode tirar e fazer de novo, remove, né, tá? É uma coisa assim bem versátil. Em relação ao atrito, né, como é expansor, né, no torno distalizador, ele não tem problema do atrito. Já no caso do cursor elástico, há um risco do atrito atrapalhar, né? Por exemplo, se você deixar entrar uma sujeira, um cimento dentro do tubo que vai deslizar. Então tem que prestar atenção se está correndo bem, né? Tá? Muito bem. Aqui, ó, aqui estão os modelos, né? Unilateral e pode ser unilateral e bilateral do cursor elástico. Então, são 2 mini implantes e o cursor que corre nessa linha aqui, ó. Eu tenho uma pergunta da Eliana, tá. né? A Eliana está perguntando, quando você faz o mini implante com esse ângulo de 45 graus para anterior? Certo. Acho que ela quis dizer em relação ao entre raízes. Não, acho que ela está falando do palato, né? Uhum. Acho que ela deve estar falando do palato, que colocando no palato, geralmente a gente usa aquele de 45 graus, porque você vai achar mais osso naquela região. Uhum. Você vai ter mais osso. Então, eu prefiro colocar nessa angulação, porque, por exemplo, se a gente for usar máscara facial, é melhor estar a 45 graus. Que aí, na hora que você põe a máscara, ele vai liberar, vai fazer um fincapé ali na frente. Tá? No caso de ser só expansão, não há tanta necessidade de ser a 45 graus. Né? Mas no caso, por exemplo, de distalização, é melhor ser a 45 graus. Também forma um fincapé ali para empurrar. Tá? Mas eu já tive que fazer variação. Por exemplo, eu tinha um canino incluso. Né? Então, eu pus um para mesial, outro para distal, para poder viabilizar a colocação, senão ia furar bem no canino que estava ali na posição. Tá? Então, vai de caso a caso, você vai ter que analisar, né, Eliana? Tá? Então, olha só, isso aqui é unilateral e é um dispositivo, um cursor, né? No caso, é de mesialização. E a queixa da paciente foi a seguinte: no tratamento anterior, ela extraiu um pré-molar aqui, o 14. Então, a pessoa foi lá e fechou o espaço e a linha média foi para o lado da extração, né? Dá para perceber bem claramente aqui, né? Tá? E aí o que aconteceu? Sobrou espaço. Aí o ortodontista anterior fez uma resina na mesial do canino e na distal do lateral para disfarçar esse espaço, né? Então aqui, nesse outro aqui, eu estou mesializando, eu já removi até a resina aqui na mesial do canino, já está mais redondinho, né? Vocês podem perceber que estava mais quadrado aqui, ó, e aqui já está mais redondinho. Então eu já removi a resina aí, e aí foi mesializando. Então, como é que eu sei que está mesializando? Eu observo aqui, ó, se esse tubo aqui começa a se afastar dessa bolinha, que nem está acontecendo aqui, é o tanto que está andando, né? Então, aqui já andou quanto? Uns 2, 3 milímetros. Tá? Pô, mesializar todos os dentes, 2, 3 milímetros, é uma coisa fácil?
eu não considero fácil, eu considero... antes eu achava isso muito complicado de fazer, porque ia ter que fazer dente por dente, né? Primeiro acerta o dente da frente, depois vai o canino, depois vai o pré, quer dizer, o tempo que demanda né, e espaços abrindo e fechando para chegar lá na frente e trazer o último dente, e aí se puxa o último dente, retrai de novo, quer dizer, é um movimento que eu pessoalmente não gostava de fazer assim, né? Demorava muito. Mas não tínhamos outra solução antes, né? Com essa solução aqui, eu trago todo mundo junto e praticamente não faz nada, né? Porque você só ativa essa mola aqui, ó. Eu ponho a mola e às vezes eu coloco o elástico junto, né? Dá para ver que tem uma mola e um elástico junto, um elástico preto aqui, ó. Né? Tá? Aí talvez alguém vai perguntar quanto de força, né? Tá? Eu costumo colocar 200 gramas de força. 150, 200, né? É mais ou menos o que a gente usaria para uma retração, né? Tá? Só que aqui nós estamos pensando em inverso, né? Tá? Então aqui, ó, dá para você perceber aqui na seta o tanto que ele já visualizou aqui, ó. Né? Na seta azul. Tá no detalhe. E aí, aquele detalhe que eu tinha comentado com a Kika na live, que a gente gosta muito de colar, né, o acessório aqui, cobrir. Por isso que eu gostaria que ele fosse até mais fininho do que isso, né? Não precisa ter tanta espessura, né? Que aí fica um pouco mais higiênico para o paciente. Apesar de que se o paciente for que nem essa aqui, que cuida razoavelmente bem, você pode perceber que a gengiva está perfeitinha mesmo, uns 3, 4 meses depois da instalação. Tá? E para distalização, olha nessa fase, eu queria ganhar espaço para um premolar aqui, ó, estava faltando, porque isso aqui já era o canino, já tinha feito o programa de extração seriada aqui. Mesmo assim, olha só, o canino rompendo aqui e o pré não tinha espaço. Então, eu resolvi ganhar um pouco de espaço aqui, distalizando esse molar aqui. Tá? Do outro lado tinha um espaço razoável, né? Então eu só fixei o outro lado, o molar, para que isso aqui não ficasse parecendo instável, né? E do lado de cá eu ativei aqui esse lado, ó, o canino já rompeu e o pré, não tem espaço aqui, ó. Tá? Então a ativação, olha só um elástico curto, 3 elos, ó. Não foi nem muita força, porque é um dente só. Então essa aqui, ó, no dia que começou a instalação, tem até um carbono, que a gente bate um carbono depois que cola, para ver se a mordida não pega nessa resina. É um detalhe importante, porque senão a gente vai lá, esquece esse detalhe e o paciente morde e pode quebrar essa cola. Por isso que muita gente às vezes fala, mas não quebra isso aí. Lógico que quebra, se você não prestar atenção nesses detalhes da oclusão, né? Não dá para negligenciar aqui essa parte. Então aqui vários momentos da distalização, olha só. Eu troquei por uma mola numa época, olha quanto ele andou aqui, ó. Dá para vocês verem onde eu estou apontando o cursor? Ele estava aqui mais perto, né, do mini implante. Olha quanto ele já afastou. E aqui no final, olha o tanto que ele andou. Dá para ver, né, Renata? Muito. É muito. Então, assim, olha, e dá para... Se você puser uma mola de titânio, dá para vir a cada 2 meses sem grandes problemas. Tá? É muito, muito tranquilo de fazer. E na frente não precisava fazer nada, então foi só isso que eu fiz, né? Isso a gente pode chamar o quê? De interceptativo? Ou já é corretivo? É interceptativo ainda. Né? Porque nós estamos... Não está incluindo nivelamento e alinhamento, né? É só recuperação só de espaço. Recuperação de espaço. Então, é uma interceptativa fixa com mini implante, né? Isso, previsível. Muito tranquilo, né? A paciente também aceitou muito bem. Né? Aí, nessa época, eu até falei para aqui que um detalhe importante a ser observado é a inclinação que tem esse trilho, né? A gente chama isso de trilho, né? Porque é daqui que vai correr esse tubo aqui, né? Então, o ideal é que esse trilho esteja paralelo a essa linha aqui das pontas das cúspides. Porque se ele estiver muito inclinado para fora, ele tende a expandir demais. Vai levar para distal e para fora. E para fora, isso. E se ele estiver muito para dentro, ele tende a cruzar a mordida à medida que ele distaliza. Mas hoje ela já coloca um posicionador em silicona para você não errar essa posição. Sim, não, mas se você, mesmo que você colhe assim, se o laboratório mandar com essa inclinação errada, você produz esse movimento. Entendi. Tá? Mas isso não acontece mais, porque
Eu comentei com ela esse detalhe e acho que nunca mais aconteceu isso, né? Esse detalhe é particularmente importante quando você mesializa muito, que eu já fiz isso, né? Mesializar uma quantidade razoável. Aí o que acontece? Os dentes tendem o canino a vir para fora. Tá. Entendeu? Agora, qual é a menor idade? A Ana Paula Chacon está perguntando. Qual a menor idade para você colocar essa ancoragem? Então, vocês estão vendo aqui que eu coloco em criança, né? Eu já coloquei, fiz expansão rápida na maxila já, que era uma criança precoce, acho que tinha 8, 9 anos, e já tinha, nessa fase de dentição, troca, né, de premolares, e eu estava com mordida cruzada e eu queria fazer expansão, né? Então, eu já cheguei a fazer nessa idade, 8, 9 anos, muito tranquilo nessa área. Que nem eu falei para o pessoal, graças a Deus, né, vamos continuar assim, né, bate na madeira, que essa região aqui, até hoje, eu não perdi nenhum parafuso. Né? Mesmo em crianças. Mesmo em crianças. Tá? Eu já perdi no rebordo, aí acho que todo mundo, mas aqui é uma área realmente bem mais estável que o restante, então é muito confiável. Vamos passar aqui. Então lá, olha o tanto que distalizou, né? Dá para vocês perceberem que o quanto sobrou de trilho aqui, né? Para trás da... Então, no dente dá para ver claramente também, né? Mas é um fator assim, às vezes você está mesializando, distalizando, você não consegue ver o espaço, que aqui a gente consegue ver o espaço, né? Se abrindo, né? Tá. Então, aqui que eu te falei, ó, olha essa angulação aqui, ó, do trilho. Se eu fosse mesializar muito, né, que eu queria fechar esse espaço mesializando, o que acontece? Aqui ainda tem um pedaço que tudo bem, né? Mas se eu fosse mesializar muito, o que aconteceria é que isso aqui tenderia a vir para vestibular. Então, a inclinação melhor seria aqui, assim, ó, acompanhando essa curvatura aqui. Do palato. Da linha oclusal aqui, ó. Tá. Deixa eu riscar aqui, deixa eu ver se dá para riscar aqui. Caneta. Aqui, ó. Dá para perceber aqui, né? Sim. Tá? E esse aqui tá assim, ó. Então, eles tendem lá na frente a se encontrar, então isso não é bom. Então não vai vestibularizar, vai cruzar. Não, estou mesializando, né? Então, ele vai acompanhar o trilho, olha. Tá. Então, ele tende a esse, por exemplo, se eu puxar muito, vestibularizar. Então, aqui talvez fosse melhor ficar assim, ó. Aí você tem que desenhar para a Kika? Isso, se você não vier desse jeito, você manda arrumar, né? Porque se você vai mesializar muito, isso pode ser um problema. Né? Ou distalizar, né? Mas mesializar a gente aparece mais, porque vai para a região anterior, e aí o bicho pega, né? Deixa eu desativar essa caneta. Então, olha só, o tanto que aqui foi fechado com mesialização, né? Dos dois lados. Foi extraído um segundo molar, né? Isso aqui é um colega que pediu, né? Igual você tem, né? Fecha o espaço de um molar. Espacinho. Em vez de colocar implante, fecha o terceiro no lugar do segundo. Assim, olha, o tratamento aqui é chato, hein? Demora, tal, né? Mas assim não demorou. Levou um ano, né? Um ano razoável, né? Tá, então fechou aqui, né? Mas aqui esse espaço que ficou do lado, esse aqui é o 25, né? Isso. 24. É porque sobrou, era de uma prótese adesiva que tinha, não era? Esse slice? Então, aqui tem um slice aqui, né? Que foi feito, ou era, não sei o que aconteceu, mas eu falei, não vou fechar tudo, porque aqui precisa fazer um recontorno, né? Precisa de dentística aqui, para ficar bom, né? Então, parei aqui e tá, tudo beleza. Ok? Então, eu acho particularmente até às vezes mais difícil mesializar tudo do que distalizar. E esse 17 veio em paralelo? Vem porque o trilho não permite, por isso que demora. Só que é mais consistente, né? Não vem inclinando. O trilho não permite, né, dele movimentar de outra forma. Então ele vem em paralelo. Eu precisava ter posto a panorâmica para mostrar, né? Não, a gente confia. A gente confia. Porque se você olhar aqui, ó,
Você está vendo que a força aplicada mais perto do centro de resistência e o trilho não permite que ele incline. Uhum. Né? É como se fosse um fio retangular ali levando tudo, né? Tá? Essa paciente aqui, não sei se a Michelle está nos acompanhando, né? Não, né? Ela me encaminhou, essa paciente já estava, acho que 5 anos de aparelho, esse aparelho fixo montado aqui, extraíram 4 pré-molares dela e ela estava preocupada, assim, já tinha reabsorção radicular e tal, e ela queria fechar esses espaços logo, né? E a preocupação era que o rosto estava ficando retruso por causa das extrações. Aí eu falei assim, bom, então talvez o certo seria a gente mesializar um pouco esses incisivos e decidir se vai abrir espaço para implantes, né? Lógico que o paciente não aceitou isso, porque já tinha feito a extração por causa do tratamento, né? Então, eu mesializei os incisivos até a posição que, para o lábio, ela achou que ficou razoável. Aí sobraram alguns espaços, né? Então, eu joguei o espaço para a distal do canino. Né? Nessa hora, eu instalei 2 mini implantes na zona T, moldei a paciente e enviei para o laboratório. E aí eu fiz o cursor de distalização, para mesialização, desculpa. Né? E o que eu fiz aqui de diferente? Vocês estão vendo 2 extensões aqui no incisivo central, né? Então, o que eu fiz? Já que o incisivo falou assim, aqui para ela está bom, então aqui vai ficar. Então, eu optei por deixar esses 2 incisivos, falei assim, daqui não sai mais. Né? Colei lá. E aí, estou fazendo a mesialização apoiada nos 2 mini implantes aqui. E aí, como não tem nenhum efeito no incisivo, eu pus elástico em cadeia. Todo mundo. Mas é um arco retangular. É um arco retangular, mas mesmo assim, né, não há achatamento porque não tem como esse incisivo ir para trás. O problema do elástico em cadeia é fazer isso, não é? Como não tem efeito colateral, eu trabalhei dos 2 jeitos, né, por dentro e por fora, né? Eu acho que isso potencializou a correção. Então, aí, já com o espaço fechado, né? Aqui estava terminando, né? Aqui eram os momentos de fechamento do espaço. Né? Quanto tempo demorou? Demorou um ano mais ou menos. Né? O tratamento todo 1 ano e 4 meses, porque depois que tira, chega na posição, eu pessoalmente não tiro a mecânica, eu conjugo todo mundo e deixo no mínimo mais uns 3 meses. Não sei se é assim que você faz também, Renato, quando você fecha espaço. Eu acho que essa é uma coisa que às vezes a pessoa, chegou na posição, vamos tirar o aparelho? De jeito nenhum. Não. Vai ficar tudo conjugado, mas quanto? No mínimo 2 a 3 meses. É o que eu costumo fazer. Acho que a Renata também faz isso, né? Sim, sim. Eu acho que é de bom tom fazer isso. Né? Aqui no dia da remoção, né? Do aparelho, e já tirando o aparelho. Tá? Um pouquinho de classe 2 do lado esquerdo, mas nada demais, né? As pessoas vão olhar, aqui terminou em classe 2. Né? Tá bom, né? Uhum. Aqui eu só pus essa foto, né? Eu tinha mostrado na live essa foto, que é o seguinte: esse paciente ele tirou um premolar aqui num outro tratamento que foi feito. Então a linha média dele desviou para cá. Ele está em tratamento, então eu só vou mostrar essa foto aqui, não tem muita coisa ainda. E esse lado aqui, ó, eu queria distalizar aqui, porque ele não queria tirar esse pré mais não, porque ele ficou traumatizado com essa extração e tinha mais um detalhe. Tinha mordida cruzada anterior. Então, extrair aí não seria nada legal, né? E por incrível que pareça, com mordida cruzada anterior, ele é padrão 2. Meu Deus. É aquela coisa, né? Então, isso aqui para o futuro vai ser muito interessante mostrar o caso mais para frente, né? Porque nós estamos trabalhando com mecânica assimétrica. Esse lado eu estou mesializando, esse lado aqui eu estou distalizando. No inferior, eu estou trabalhando com 2 buccal shelves para perder a inclinação, que está com mordida cruzada, com inclinação, e estou perdendo a inclinação. Estou trabalhando em cima e embaixo com ancoragem esquelética, no padrão 2. Um buccal shelf no padrão 2. Inusitado, né? Muito. Depois a gente mostra. Esse é o outro caso que eu mostrei na live também, que é um caso que essa paciente, apesar de ter a classe 2 aqui, ela não queria botar aparelho fixo em tudo e nem nada, ela só queria recolocar um dente aqui, ó.
nesse molar perdido, porque do outro lado eu já tinha espaço, a protesista colocou o implante aqui no lado esquerdo, e no lado de cá não tinha condições nenhuma de colocar implante, né? Então, eu sugeri, falei assim, podia tirar o terceiro molar, né? E fazer a verticalização do segundo e pôr implante, né? O problema é que ela tinha o terceiro molar em oclusão desse lado, e ela não queria tirar mais nenhum dente. Aí eu falei assim, bom, aí você me pegou, né? E não queria botar aparelho fixo. Tá fácil de resolver ou não? Muito. Então, aí eu falei assim, pô, eu só vejo de um jeito de a gente resolver isso, de usar ancoragem esquelética e algum acessório para a gente verticalizar esses dois dentes ao mesmo tempo, né? Que não é nada fácil, convenhamos, né? Ainda mais que tem o terceiro molar ali, né? Então, eu fiz essa estrutura aqui, né? O tonto aqui não fotografou o aparelho, estava tão legal, né? Mas vocês podem imaginar que a língua da paciente não ficou nada confortável com essa estrutura aqui. Então, como foi o planejamento? O mini implante foi colocado aqui, né? Escaneei, pedi para escanear e mandar para o laboratório e fiz esse desenho aqui. Então, aqui está fixando esses dentes aqui para dar um apoio, né? Nesses dois dentes, por vestibular e por lingual, tá? Entre a vestibular e lingual também tinha uma barra, que não está aqui. Foi colocada uma barra para estabilizar os dois lados. Esse mini implante aqui perdeu, tá? Mas não precisou. Esse mini implante por lingual perdeu. Aí, aqui foi colocado botões, né? Eu colei botões, só isso, não coloquei bracket nem nada. E nesses ganchos aqui eu coloquei um elástico nesse sentido aqui, ó. Eu vou desenhar que acho que é melhor, né? Eu coloquei, aqui é um botão colado, né? Então eu coloquei elástico daqui até aqui. E elástico daqui até aqui, ó. Qual o vetor que isso vai produzir? O que vai produzir nesses dois dentes? Vai produzir uma intrusão, né? Uma leve intrusão e uma distalização, não é? Sim. Não é isso que eu quero? Então, eu produzi com isso uma verticalização desses dois molares. Olha só, na oclusal dá para ver melhor, né? Tá? É lógico que eu não vou abrir espaço para um molar aqui, né? Nem vai ter osso para isso. Eu vou abrir espaço para um premolar aqui, né? É menor do que esse que está do outro lado. Que acho que é o mais adequado nessas situações, né? Uma verticalização que você vai colocar um implante menor, então, se você abrir espaço para um molar, eu acho que o protesista vai ter mais dificuldade aí para resolver, né? O Braulio pode falar isso para a gente, né, Braulio? Está aí junto com a gente. Depois você me conta. Então, olha só. Então, nós temos um espaço que dá para pôr só um pré-molar. Ela já colocou o implante e já está na fase de aguardar para osseointegração, para colocar a coroa definitiva, tá? Esse fio que está aqui, eu coloco para manter a verticalização que eu fiz, senão até ela colocar dente aqui, né, poderia causar... Qual a espessura do fio? Isso aqui é um fio retangular, né, que está aqui. Um fio 19 por 25 de aço. Não sei se você faz assim também, para estabilizar. Eu deixo o bracket. Você deixa o bracket. No caso dela não tinha bracket. Não tinha bracket. Então... é mais fácil colar um fio. Isso, exato. Então, é um tratamento assim que é interessante, né, para quem faz prótese, quem vai fazer reabilitação, né? E tem casos que o paciente, né, não sei vocês, mas o protesista me encaminha e falou, só que o paciente não quer pôr o aparelho fixo, não, né? Tá. Então, foi assim que foi resolvido, tá? Então, aqui eu terminei essa parte que é feita em laboratório, né? Tem uma infinidade de coisas, né? A gente não pode ficar aqui 8 horas falando só sobre isso. Bom, vamos falar agora sobre os dispositivos, sobre mini implantes que são feitos por nós mesmos, individualizados pelo ortodontista. Tá? Então, esse aqui é um... Como que eu chamo isso? Varão. Nós fizemos isso, acho que foi em 2011. A gente está no nosso curso que a gente tinha lá no CETAL, né? E o pessoal da prótese pediu para incluir esses 3 dentes. E o resto eles não queriam que mexesse. Então não foi escolha nossa, a gente não colar bracket aqui nesse momento, nem nada, né? Eles queriam espaço para colocar implante e dente aqui embaixo. Depois precisava verticalizar esse molar aqui. Você ativou. Deixa eu tirar a caneta.
ficou riscado aqui, né? Bom, então, aí nós não pudemos colocar mini placa nem nada, né? E nessa fase a gente criou essa estrutura aqui, né? Um mini implante na mesial, outro na distal, e um fio retangular aqui com V-bands aqui para poder encaixar elásticos na posição que a gente queria. Então, o interessante disso é que você pode colocar forças em vários locais, né? Você escolhe a posição, né? Na época, o pessoal falou assim que queriam chamar isso de varal, né? Eu falei assim, mas varal é um nome muito, né? Muito pobre, né? A Liliana sugeriu Niobar. É isso, ela falou, é Niobar, né? Que é uma coisa assim mais, Niobar. mais chique, né? Tá. E tem versões hoje para tudo que é lado, né? Você vê hoje o pessoal fazendo algo parecido com mini placa, né? Não vou falar nomes aqui, mas todo mundo já sabe, né? E tem diversas coisas sendo mostradas por aí. Aqui, por Palatino, o que a gente fez? Eu coloquei um fio aqui, né? Porque o elástico, se você não colocar um fio aqui, o que acontece? O elástico pode entrar na interproximal e machucar a papila e o espaço interdental, né? E vocês podem perceber que tem um torus palatino, né? Tinha bastante osso aqui. Então, foi colocado um mini implante aqui de 6 milímetros só, um implante convencional, e uma M barra aqui para a gente colocar a força de intrusão, tá? Vocês podem perceber que o elástico aqui não está exercendo nem muita força aí, né? Tá? Não precisa de tanta força. Essa barra palatina é feita com que fio? 107? 107 e 108. Tá? Então, são dois dispositivos aí que a gente mesmo faz, né? Tá? A gente estende o braço para onde a gente precisa. Então, é interessante, porque às vezes a gente coloca o mini implante aqui, ó, e perde nessa região aqui, né? Uhum. É uma região que é traiçoeira para a gente, né? Nesse caso aqui, que tinha bastante osso no palatino aqui, ó, foi perfeito, né? Aí eu posso colocar esse braço para cá, para cá, para cá, de acordo com a nossa necessidade. Então, eu acho muito versátil isso aí. Então, aqui, ó, mais fotos, né? A gente faz aquela laçada sobre o implante. Aí, hoje a gente já faz um pouco mais diferente, mas vai surgindo mais ideias, né? Tá? E aí foi seguindo a intrusão, né? Aqui, ó, um outro exemplo, né? Apoiado na linha média aqui. Aí, vocês podem ver aqui que tem um sanguinho aqui, né? Quem é mais detalhista vai perceber que tem um sanguinho aqui, né? Na distal do molar por palatino aqui, ó. Por que isso? Porque nós colocamos o mini implante aqui e não teve estabilidade primária. Eu queria intruir esse molar aqui. Então, foi colocado um mini implante no vestibular entre os 5 e os 6, e o ideal seria colocar aqui entre os 6 e 7 para o palatino para exercer essa força de intrusão sobre o molar. Mas esse mini implante não parou, né? Porque estava muito mole aqui. Então, foi colocado na linha média e faz uma extensão. Pronto, resolvido. Né? Então, várias situações que a gente pode trabalhar. Na hora da colagem é sempre bom. Isso aqui é chato de colar, porque se cair na goela e aspirar, tá na roça, né? Tá? Eu costumo pegar com uma mathieu, segurar ele, colar com resina, aí que eu solto a mathieu. Tá? Aí depois coloca tudo fixado, aí é mais tranquilo. Tá? As pessoas falam, nossa, mas isso não incomoda, né? Não. Incomoda menos que uma barra palatina, né? É uma metade, nem menos da metade de uma barra palatina, né? Tá? Então, aqui já é uma versão desse varal de intrusão, né? Desse sisteminha aqui, que eu coloquei o quê? 2 ganchos bola. Né? E, de novo, vocês vão perceber que aqui tinha um sanguinho, né? Lógico que aqui não deu para colocar o mini implante, né? Isso acontece com uma certa frequência, né? Então, foi colocado onde deu aqui, sem problema nenhum. A gente faz uma dobra aqui e coloca. Só faz a voltinha e fixa com resina flow. Aí ele já fixado aqui. Tá? Nesse caso, eu estava intruindo esse lado aqui para corrigir uma simetria de plano oclusal. Né? Aí você colou só pela vestibular. Sim, porque eu queria só um pouco de movimento intrusivo e vestibularização, né? Tá? E aí depois elástico para poder trazer o inferior junto, né? E corrigir, tá? Aí começa a entrar umas coisas loucas aí, né?
Essa paciente tinha mordida cruzada e ela não queria fazer expansão nem nada, e era só desse lado, e era muito por inclinação desses dentes aqui para palatino. Então, eu nem pus mini implante para o palatino, eu pus uns ganchos aqui para puxar ele para vestibular, né? Então, olha aqui, ó, estava bem inclinado para palatino e aqui já inclinado para vestibular. Qual dente você está mostrando? O 5, 6 e o 7 aqui, ó, Tá. do lado esquerdo do paciente, né? Então, eles foram vestibularizados, intruídos, né? Tá? Então, aqui o desenho desse varal de intrusão. Beleza? E vamos mostrar variações, né? Aqui, ó, se eu preciso de um cantilever para controlar a vestibularização, intrusão ao mesmo tempo, trabalhar à distância, né? Que às vezes a gente não consegue colocar o mini implante onde a gente precisa. Então, eu posso trabalhar à distância com isso, né? Então, aí vai de cada um, né? De conhecer um pouco de mecânica, de biomecânica, né? Nesse caso aqui, eu já coloquei no nosso Instagram, né? Se vocês observarem lá, tem esse caso no Instagram, tá? Esse paciente vem com esse molar aqui cruzado, né? Para palatino, e esse molar estava em perfeitas condições. E eu queria corrigir isso o mais rápido possível, no início do tratamento já. Eu achava que era interessante eu corrigir isso no começo do tratamento, porque depois eu acho ruim, né? Começa a criar um monte de problema na mordida, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei somente um mini implante por palatino, somente um mini implante por palatino, entre essas duas saídas, é onde tinha mais espaço, e o osso era melhor aqui, na vestibular estava ruim de colocar, né? A qualidade da gengiva aqui não era boa, ó. Tá? Então, o que eu fiz? Vamos dissecar aqui, né? Mini implante entre os dois dentes, um fio retangular, fazendo a volta no mini implante e colando para o palatino. E eu fixei esses dois dentes. Virou uma unidade só. Por vestibular, eu peguei um fio 0,8 e colei também aqui e fiz uma extensão aqui com um gancho. Colado o fio? Colei o fio sobre o dente. Você faz jateamento nesse fio? Faço, eu uso óxido de alumínio. Eu tenho uma câmera de jateamento e jateio ela dentro da câmara. Dessas que usam em laboratório de prótese. Sei. Eu quero você colocar a mãozinha. Isso, duas mãos, né? Parece que de negatoscópio. Isso. De revelar a radiografia. Isso, de revelar. E aí a força foi do gancho até esse botãozinho colado por palatino aqui, ó. Tá? Então aqui já, mais para frente, eu já colei os brackets, nivelei os dentes, né? Alinhei. E já tá com esse problema resolvido. Nessa hora eu já poderia ter removido, né? Mas não sei por que no dia não removi, né? Bom, não vamos entrar em detalhes, né? Aqui já removido. Aqui já está removido, né? E já alinhado, aí segue o tratamento para frente. Foi só um detalhe para mostrar aqui, né? A diferença entre um e outro. Quanto tempo? Foi uns 4, 5 meses. Esse é... Sem efeito colateral, né? Uhum. Aqui é o pensamento, o mesmo pensamento, só que ao contrário, tinha Broad, né? O segundo molar e rompeu para o vestibular, que é o mais comum, né? Isso, é isso aí. Que é o mais comum. Isso mesmo. Então, aquilo outro era o incomum, esse é o mais comum, né? O segundo molar e rompe. Essa paciente já tinha feito o tratamento, terminou o tratamento e 6 meses depois me procurou para resolver isso, né? Me indicaram para resolver isso. Então, ela não queria botar todo o aparelho fixo de novo, então eu fiz só uma estruturinha aqui para poder trazer esse segundo molar para a posição. Você pediu a extração do 28? Pedi antes de fazer a movimentação. Então, pedi a documentação e pedi a extração ao mesmo tempo. Né? No inferior também estava com uma inclinação lingual, então eu também pus aqui uma newbar aqui e trouxe o segundo molar para vestibular também. Tá? Tá. Então, é no mesmo lado? Mesmo lado, o dente que... Aí você pediu a extração do 38? Junto, no mesmo dia, ela tirou os dois. Que era o mesmo lado, ela conseguiu tirar no mesmo dia. É um tratamento que levou 3 meses. Super tranquilo, rápido, né? Tá, e aí tem várias opções, né? Aí vai de cada um, né? Você pode criar aparelhos que você põe sobre mini implantes, vocês estão vendo aqui.
E fica super bem, tá, gente? É uma coisa muito fácil de fazer. Por palatino, usando aquele mesmo sistema lá de fazer com 2 mini implantes na zona T, a gente pode usar dessa forma também, fazendo com fio 0,7, 0,8, esse contorno com alicate 139, você fixa com resina. Como fica 1 milímetro afastado da cinta aqui da mucosa, na hora que você fixa com resina também fica bem tranquilinho de adaptar e não fica com a mucosa toda inflamada. Tá? Então, aquela situação que vocês viram lá, do segundo molar para vestibular, você pode fazer de várias formas, né? Você pode fazer simples assim também, tá? Ou, se você não põe mini implante e o paciente não aceita, você pode fazer com barra palatina e uma extensão. Todo mundo sabe fazer desse jeito. Aí só vai variar o quanto de efeito colateral você aceita ou não. Tá? Então, quando você quer muito na posição correta, você faz uma extensão do braço, né? Parece um cantilever, mas não é, só um fio estendendo o braço para poder colocar a força ali. Né? E não gera grande força, porque olha quanto está esticado esse elástico aqui. Nada. Quase nada, né? Tá? Para fazer isso, você precisa de 50 gramas, nem isso. Não precisa de muita força. Tá? E aí você pode ter várias situações, você põe para mesial, para distal, né? Que nem aqui, ó, vocês podem ver que eu tentei colocar o mini implante aqui, né? Eu não escondo, né? Eu mostro onde deu errado, né? Mas a solução foi colocar mais para mesial e fazer um braço de tensão e eu ter a força onde eu precisava, onde eu gostaria que fosse colocado, né? E aí, esse tipo de acessório cantilever pode ser colocado sobre mini implantes para produzir vários tipos de movimento, né? Nesse caso aqui, eu estou produzindo intrusão inferior, né? E eu fiz a intrusão inferior e a intrusão anterior também, se eu quiser, coloco um mini implante e um braço aqui para frente. Então, a quantidade de variações que a gente pode ter sobre isso, eu diria que é quase infinito, né? Tá? Então, eu precisava fechar esses espaços, né, para ela ter perda posterior, problema periodontal, né? Estava sendo acompanhada pelo pério, então foi produzido o fechamento de espaço e um pouco de retração, né? Então, uma situação que eu não conseguiria fechar bem isso aqui só com bracket, né? Muito difícil de fazer. Então, acho que a resolução foi bem razoável aqui, né? Aqui já com o aparelho removido, tá? E para finalizar esse caso aqui, né, é só para vocês verem mais uma das utilizações que a gente pode ter sobre o dispositivo, sobre mini implantes, né? Tá, essa paciente foi indicada também pelo mesmo pério, né, e ela precisava arrumar essa situação, estava muito ruim, né? E na hora que eu olhei esse caso, falei, nossa, o que eu vou fazer aqui, né, gente? Tá meio complicado, né? Tá, então, o raciocínio foi o seguinte, eu olhei para os dois incisivos centrais, falei, pô, esses dois estão bem posicionados, né? Então, eu gostaria que eles ficassem aí. Então, eu falei assim, eu vou manter esses dois aqui e trazer todo o resto para o lugar. Então, é isso que eu fiz, eu instalei um mini implante aqui entre os dois dentes, um fio aqui, acho que era um 0,20 de aço, fiz o contorno sobre o mini implante, colei na cervical desses dois dentes, falei, cara, esses dois não saem daí, né? Fixei com resina, passei o fio aqui, ó, um autoligado, né? E amarrei a distância aqui, encaixei ali e mandei embora. Quando ela volta 2 meses depois, já desceu bastante, né? Tá? Então agora ficou moleza, né, gente? Não ficou fácil agora? Ah, podia até tirar o mini implante já, para começar a fechar esse diastema anterior, né? Ficou bem facinho agora. Beleza? Então, nessa horinha que a gente teve aqui para falar sobre isso, eu coloquei isso aí. Eu queria ver se tem alguma dúvida, Renato. Tem mais alguém perguntando alguma coisa? Eu fui fazendo as perguntas durante, viu? Então, não, tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. Depois, quem quiser pode perguntar pelo WhatsApp no nosso grupo, né? Quem estiver no nosso grupo. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se a gente vai ter na semana que vem. A Liliana não... Acho que ela falou que talvez semana que vem não tivesse, né, Liliana? Então, vamos aguardar aqui a Renata. Nós vamos sair um pouquinho aqui da tela compartilhada. Silvia, está aí, Silvia? Tudo bem? Oi, Liliana. Deixa eu ativar a Liliana aqui. Eu sou o Breno. Para quem não me conhece, eu sou o Breno. Oi, Breno, tudo bem? Tudo Você está tão ótimo, e você? diferente.
Nós vamos trocar de... O Braulio que está aí assistindo é o Braulio, nosso amigo, Renata? É, meu amigo. Braulio, assistindo aula de orto. Parabéns para você. Ah, viu? Ele ficou encantado com essas possibilidades mecânicas desses dispositivos. Vamos trocar aqui, só um minuto aqui, tá? Vamos falando com o pessoal aí, Silvia. Quê? A Irene pegou o status do WhatsApp e repostou, tá vendo? Vi mais quem tá. Tá o Braulio, Tatiane, a Ana. Eu falei que não ia ter, mas eu não sabia que a gente ia de quarentena, a gente vai ter dia 10 agora, né? Em São Paulo. E aí, vai ser como? O pessoal do resto do Brasil já voltou a trabalhar, gente. Então, esse horário é um horário, por exemplo, que muita gente, por achar, está engraçado, Renata. Você está igual o Breno. O pessoal, Lígia, muita gente do interior, de fora de São Paulo, já voltou a trabalhar. Então, acho que se for marcar, para as pessoas assistirem ao vivo, poderem participar, fazer perguntas, o ideal é que seja à noite. Aqui é o estado inteiro, até dia 10. Aqui em Minas, pessoal, muita gente já voltou a trabalhar. Então, se for manter, tem que ser mais tarde mesmo, eu acho, 19, 20, sei lá. Você vê que hoje mesmo tem menos gente online do que a gente teve nas outras vezes. Acho que muita gente já está no consultório, muita gente já está trabalhando. Aqui não saiu nada ainda, então não sei o que vai dar. E tem muitos lugares que não tá. Ó, assistindo vídeo e comendo pipoca, vocês querem? Fazendo aula e comendo pipoca. Gente, hoje Só tá faltando a cervejinha. Hã? Lili, deixa eu contar pro pessoal que hoje eu passei um estresse, né, gente? Com aquele tanto de coisa, tive que tirar um MARP que deu errado hoje. O MARP, um dos parafusos do MARP andou pelo osso do paciente, vestibularizou o molar. Eu pus o MARP antes da quarentena, aí controlei uma vez, o paciente foi para fazenda, ficou quase um mês na fazenda, né? Que eu tô quase um mês sem trabalhar, abrindo uma ativação por dia, uma voltinha por dia, lentamente. A hora que eu vi ontem, ai doutora, eu voltei da fazenda, Ave Maria, você continua abrindo? Continuei. A hora que eu vi, o molar estava completamente para fora do osso, um dos molares. Aí pedi tomografia, o Neomar viu a tomografia, um dos parafusos, ele rasgou o osso, né, Neomar? Aquele parafuso, Neomar, eu tirei ele junto com o aparelho. Eu destarrachei os outros 3, aquele que o molar vestibularizou, eu não precisei fazer nada com ele. A hora que eu tirei as bandas, ele saiu junto. E aí tive que fazer isso sem ar-condicionado, Renata, num calor, com aquela veste. Gente, como é que nós vamos trabalhar? É muito calor, é um calor absurdo. Não tem base. Ainda bem que hoje tá frio. Aqui em São Paulo tá frio. Frio aí em São Paulo, aqui em BH deve ter uns 24 graus e eu suei inteira. Aí eu comecei com calor, embaçava os óculos, aí embaçava a face shield. Isso. Eu ainda vou querer conversar sobre as reais possibilidades. Uma delas é essa. O ar-condicionado, a viseira, a máscara e o embaçamento, né? Não dá. Aqui, mas deixa eu te contar que com aquele tanto de roupa nem o ar-condicionado vai dar. Isso é verdade. Porque eu tava com o meu avental, o capote descartável por cima, aí eu pus um gorro, a viseira e outro gorro por cima da viseira, né? Porque ela é reaproveitável, eu quis pôr outro gorro por cima. Nossa Senhora! E 2 luvas. Eu tava com uma luva normal e um mistério por cima. Nossa, sauna grátis. Saí inteira suada. Bom, posso começar? Pode começar. Vou sair, vou à aula. E como vou fazer? Quase compartilha a tela. Esse, né? Isso.
Eu vou ficar cobrando aqui? Não, me quero. Eu não me vejo. Mas eu estou brincando aqui, que eu acabei ficando com a tela da Silvia aqui comigo, né? Bom, boa tarde para todos. Eu vou falar hoje sobre um pouco de recursos da dentística, né? O que a gente pode trabalhar favorecendo o paciente durante o nosso tratamento. Não vai aparecer mesmo a minha tela? Acho que não. Deixa eu colocar todos. Aí, pronto. Obrigado, Nilmar, mais uma vez. Então, como fica assim um pouco parecendo que é um pouco aleatório, né? Onde que eu posso trabalhar, onde eu não posso trabalhar, eu resolvi colocar em 4 itens, tá bom? Então, o nivelamento cervical, para quem já é do ortoadultos, né? Já está bem familiarizado com isso. Uma segunda possibilidade de trabalhar com resinas, com acréscimos, né? Seria uma discrepância de Bolton nos incisivos superiores. Uma terceira possibilidade é quando eu faço um tratamento compensatório e eu acabo com um trespasso horizontal residual, né? Então, nesse caso, eu diria que a resina vai entrar aí como se fosse um ponto de parada, tá? E, por fim, as ameias incisais e cervicais. Então, isso é mais ou menos como se fosse uma finalização, só que não é uma finalização, porque muitas vezes a gente vai fazer durante o tratamento, não só no final do tratamento, para poder adequar toda a situação, né? Então, vamos começar com os 2 casos de nivelamento cervical, né? Então, o que a gente conhece do nivelamento, né? Nem sempre, quando as bordas incisais estão alinhadas, nós temos uma estética rosa agradável, porque o paciente também não sorri, né? Ele está lá no centro de documentação, ele já está muito aborrecido com todas as situações, então, nessa foto maior, ela não está sorrindo, e nessa foto menor, não está sorrindo também, né? Ela está fazendo uma careta, ok? Só nos ajudou para a gente poder avaliar quais são as condições da paciente, né? Então, ela tem uma linha média superior desviada para o lado esquerdo, e a inferior também, né? Essa linha azul é a linha da linha média da face da paciente, ok? Então, eu vou fazer uma colagem dos meus acessórios para que eu consiga corrigir essa margem cervical, né? Que eu adeque a estética rosa com a estética branca. Então, quando eu coloco esse pontinho que eu coloquei aqui, esse pontinho está no zênite do dente, né? O que é o zênite? É o ponto mais superior e ele poderia ficar um pouquinho para distal, que vai ficar bastante agradável. Então, quando a gente desenha, une esses pontos, o que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo uma linha cervical totalmente assimétrica, desagradável. Então, nós vamos corrigir isso, vamos criar uma linha cervical agradável, né? E quem foi que falou para a gente de linha cervical, né? É o Carlos Alexandre, nosso querido Carlos Alexandre, que é a nossa referência aí para muitas coisas na estética do sorriso, né? Então, vamos ver, o ideal seria essa linha cervical convexa. Então, vamos ver o que a ortodontia pode fazer para ajudar nessa estética, ok? Então, eu quero corrigir a linha média e quero fazer o nivelamento, né? E a minha proposta aqui, para essa paciente ter guia, não vou fazer extração, ela já veio com extração de 2 prés, 3 prés, né? São 2 desse lado, um desse, e esse dente perdido. Então, o meu planejamento foi abrir esse espaço para colocar implante. Esse espaço, inicialmente, ele era um espaço pequeno, então eu tinha que abrir esse espaço para colocar o implante, certo? Então, eu vou ter que abrir essas raízes em paralelo, né? Eu não posso já iniciar colocando em arco redondo uma mola aberta. Então, aqui eu estou com um arco redondo, incluí até o 2º molar, que vai me ajudar bastante a corrigir, né, essa linha cervical. E como eu fiz as 2 resinas, na verdade são 3 resinas, eu acabei de recolar o bracket, vocês estão vendo esse degrau aqui, que eu vou desfazer esse degrau para conseguir um pouco mais de intrusão, tá? Então, eu só vou colocar a mola aberta para de 3 milímetros virarem 6, que é o espaço mínimo para um primeiro pré, só num arco retangular, que é o arco que a paciente já está, né? Então, nesse momento, eu coloquei a mola e consegui o meu objetivo, que eram 6 milímetros, tá?
Quando ela sorria, eu ainda tinha um nível cervical do dente 12 não adequado. Então, eu fiz aqui, mesmo no arco retangular, uma dobra de intrusão, ok? E aí, quando eu faço a dobra de intrusão, essa incisal fica menor. Então, eu removo o bracket, faço a resina, recolo o bracket, tá? Essa resina eu faço para poder ter uma noção do tamanho que vai ficar. Então, aqui ela já está com o provisório, né? E eu queria falar para vocês também a respeito da linha cervical inferior. A gente só fala da linha cervical superior, superior, superior. Vou voltar um pouquinho. O que a gente está vendo aqui? Vocês estão vendo aqui que esses dentes instruíram muito, né? Então, não existe referência na literatura a respeito da linha média cervical inferior. Mas eu acho de uma referência razoável não seriam os caninos inferiores, porque os caninos inferiores têm uma chance grande de ter retração cervical. Então, eu diria que tem que ser uma linha contínua da cervical dos posteriores. Então, aqui eu estou fazendo a intrusão dos inferiores. Com essa intrusão, eu estou deixando essa cervical inferior alinhada com os dentes posteriores, excluindo o canino, né? E fiz as resinas incisais. No arco inferior é muito difícil fazer essas resinas, essas reconstruções sem remover o bracket. Já no superior é mais fácil. Aqui, o que a gente está vendo, né? Quebrou a resina que eu fiz. Como eu não faço bisel, eu não tenho tantos recursos, né? A resina quebrou e aí a gente pôde ver o tamanho que foi feita a reconstrução. Não quebrou o dente, só quebrou a resina nesse caso, né? Então, vamos ver aqui o caso concluído, né? E vamos fazer um comparativo, tá? Antes e depois, tá? Então, hoje a gente tem um limite cervical muito mais harmônico do que no início. Foi recolocado o dente perdido, 37 perdido, e conseguimos colocar aqui o provisório. Está aqui aquela contenção definitiva, né? Que ela vai continuar, mas ela não está sozinha. A gente tem um Hawley também, contendo essa oclusão. Aqui está a radiografia final, né? E o antes e depois da paciente, né? Então, é aquilo que a gente estava falando sobre o que eu posso, além de nivelar, dar de estética, dar a mais para o paciente, né? Saindo dessa situação para essa situação, tá? Agora, a gente vai falar de um outro caso, um outro paciente, que é um caso muito mais complexo, talvez sim, talvez não, né? Ele não tem apinhamento e ele vai fazer uma reabilitação. Então, quem vai fazer a reabilitação é um dentista, um indicador muito exigente, então ele disse para mim, Renata, você vai usar o 13 de referência. Ok, o 13 de referência, certo? Porque nós vamos fazer aí uma reconstrução, uma reabilitação oclusal. Então, ele falou 13 de referência, tá? Na verdade, esse aqui é o 13, tá bom? Então, eu pergunto para ele, vocês estão vendo que aqui está jateado, né? Aí eu pergunto para ele assim, e na região posterior, o que você vai fazer, né? Aí ele diz para mim, eu vou aumentar, que dentes? Esses dentes, esses dentes. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um apoio em resina. Falando de build-up, né? Falando de build-up, eu posso ter um build-up feito com um cimento muito provisório, por exemplo, um triad gel. Triad gel é super efetivo, eu coloco, fica ótimo. Por exemplo, se eu colocasse na cúspide palatina do segundo molar superior, essa mordida abriria muito rapidamente. Mas eu não quero colocar aonde o paciente não vai reconstruir. Eu já vou colocar onde o paciente vai reconstruir. Indicador, né? Conversando com ele. Quais serão os dentes reconstruídos? Serão esses dentes. Então, eu vou fazer o quê? Eu já vou fazer um jateamento e uma resina aí. Uma resina com um pouquinho de carga, ok? Um pouquinho, eu falo um pouquinho, não é uma Z350, né? Eu uso a Carisma, que é uma resina bem inferior, ok? Então, agora eu vou fazer minha colagem, contando que o meu objetivo é que a cervical fique encaixada, tá? Fique nivelada. Estou mexendo. E aqui eu estou evoluindo, e eu cheguei nessa situação. Primeiro eu reconstruí os incisivos inferiores, né? E continuei a intruir os incisivos superiores.
eu ainda, nesse momento, não tinha um espaço interoclusal, consegui o espaço interoclusal neste momento. Então, eu preciso saber se esse espaço que está aqui, ele vai estar muito grande, se esse lateral vai ficar maior ou menor do que o outro. Então, em vez de fazer um planejamento, esse caso tem uns 12, 13 anos, em vez de fazer um planejamento digital ou um setup digital ou um setup no modelo, né, eu já faço as reconstruções de resina. E aí, eu vou avaliar quanto mais eu preciso de intrusão, superior e inferior. Então, aqui estamos quase no final, eu tenho que resolver o que eu vou fazer com esse espaço, vamos conversar com o indicador, hoje com o escaneamento, tudo isso seria muito fácil, né? E aqui o paciente terminado já com as resinas que eu fiz. Então, o paciente sabe que tudo isso é provisório, né? E ele vai para o reabilitador, tá? Aí nós vamos ter o quê? Essa é a reabilitação final que ele fez as facetas, né? Uma coisa que ninguém perguntou, esse é um close-up dos términos, né, das facetas. Ninguém perguntou, Renata, mas esse paciente, ele tem um sorriso baixo. Por que você pôde intruir se ele tem um sorriso baixo? Porque, na verdade, a quantidade que eu intruí foi recuperado na incisal. Então, não houve uma intrusão. Na verdade, hoje ele mostra mais incisivo, né? A intrusão foi só para conseguir resgatar o espaço para fazer a reabilitação, certo? E aí, hoje, né, se você tem um paciente numa situação bem parecida, né, e que ele precisa reconstruir aqui todos esses desgastes, né, e ele não tem a guia do canino, mas ele fala assim, não, eu não vou colocar aparelho fixo, eu vou colocar alinhador. O que é ruim para nós nessa situação em que eu gostaria de ir fazendo as reconstruções gradativamente conforme eu fosse recuperando o espaço, né? No alinhador, eu não consigo fazer as reconstruções, né? Eu vou do início ao fim, mantendo, corrigindo a linha cervical e piorando a incisal. Eu tive uma paciente que falou assim, mas meu dente só está entortando, não estou entendendo, o inferior está indo ótimo, né? Está com alinhador. O inferior está ótimo, eu nem esperava que o inferior ficasse tão bom, mas o superior está péssimo. Então você explica de novo que realmente as incisais vão ficar desalinhadas, né? Mas que a estética branca vai ficar no local correto, tá? Então aqui eu estou menos da metade do tratamento dele, tá? O que eu queria mostrar é que com esse trabalho, com o alinhador, eu não posso já ir programando o quanto eu tenho que continuar, né? Aqui, o planejamento foi assim, eu gostaria de aumentar o incisivo lateral, certo? Porque ele dá uma sensação de conoide, né? Ele poderia aumentar o volume. Porém, se o espaço que ele já tinha ficasse na mesial, ele não ia ter guia de canino, né? E ele já está bem compensado no padrão 3, no arco inferior. Então, qual foi a minha proposta com o reabilitador? Olha, nós temos uma situação aqui em que eu tenho um premolar em forma de foice. O que é forma de foice, né? Em vez do ponto de contato estar aqui na oclusal, o ponto de contato está lá em cima na cervical. Então, em vez de eu deixar o espaço para o incisivo lateral, eu trouxe o canino para frente, que agora ele já está começando a fazer guia, e aqui vai ser feita uma reconstrução desse premolar em forma de foice. Eu fiz um comentário desse, né, ontem com o Garófalo, exatamente sobre isso. Quando a gente tem um canino assim, em forma de foice, que toda a mesial dele é inexistente, ela não tem, o que fazer, né? Porque você não consegue a guia. Se eu não tivesse toda essa parte aqui de esmalte, eu não conseguiria a guia, né? Bom, vamos ter que estudar caso a caso, não dá para a gente responder. Então, o planejamento está sendo trazer os caninos para frente, para quê? Para poder reconstruir esse pré-molar, né? Aqui está, no final, vai ficar um espaço que eu planejei aqui, 0,6, para poder fazer essa reconstrução. Só que eu não posso fazer antes, eu não vou saber fazer antes, né? Então, aqui seria, com 16 alinhadores, o que a Line propôs, chegar nessa situação. A primeira pergunta, né? Renata, será que o alinhador vai conseguir fazer tudo isso?
Primeira questão, né? Embora eu tenha feito uma sobrecorreção do inferior. Segundo lugar, será que, mesmo que abra tudo isso, será que essa quantidade vai ser suficiente para reconstruir o superior e o inferior? Não sabemos, né? Na verdade, a gente vai ter que chegar até o alinhador final, pedir as reconstruções e provavelmente fazer um refinamento para finalizar. Então, aí tem a vantagem do aparelho convencional sobre o alinhador, nesses casos que a gente vai ter que fazer uma parte estética. Então, agora vamos ver, num caso, numa discrepância de Bolton, né? Aqui tem um menino, que não era aquela paciente, né? É um menino. Isso muitas vezes acontece. A gente tem um paciente padrão 2, deficiente mandibular, sem trespasse horizontal, sem trespasse, né? E o motivo pode ser uma discrepância de Bolton do incisivo lateral. Então, eu preciso protruir esses incisivos superiores até que eu possa ter um avanço que corrija a classe 2. Esse avanço eu vou fazer com um APM, com forços, qualquer tipo de APM, né? Já está definido. Então, aqui o caso já está concluído, né? Não fui eu que fiz as resinas, né? Tenho aqui como é que eu posso dizer, uma crítica ao meu trabalho, né? Que eu acho que esse incisivo lateral ficou bem posicionado. E o que vocês estão vendo aqui naquele canino que era em forma de foice? Olha, desse lado tem a resina. Esse incisivo lateral, talvez se eu tivesse intruído um pouco mais, ele estaria numa proporção melhor, largura e altura. Mas o que está faltando aqui? A resina na mesial do canino, certo? Tá? Então, essa é uma dica para vocês, que às vezes você fala assim, mas se eu avanço, eu não consigo avançar para corrigir a classe 1. Então, vamos protruir mais o superior e, se necessário, fazer acréscimo nos incisivos superiores, né? Então, antes e depois, era o que a gente esperava do aparelho, né? A gente esperava essa compensação no arco inferior, tá? E agora nós vamos para outra paciente. Essa moça é minha prima, né? E ela já tinha usado o aparelho, já tinha feito ortodontia mais que uma vez, né? Então, ela tem extração de pré-molares superiores e de um incisivo inferior, né? Ela tem uma mordida aberta anterior que recidivou muitas vezes, né, o tratamento. Então, ficávamos todos assim, como nós vamos tratar? Como nós vamos tratar? Né? Com o advento da ancoragem esquelética, tudo mudou, certo? Tudo mudou. O Vilmar está concordando comigo que tudo mudou, né? Então, ela não tem face para cirurgia ortognática, né? Mas tem uma mordida aberta que a gente precisa corrigir. De que maneira eu vou corrigir? Eu tenho um plano oclusal posterior e um plano oclusal na região anterior. E aqui eu quero, de tratamento, né? Eu quero instruir um pouquinho anterior superior, mas muito mais intruir a região posterior, né? Então, o tratamento mesmo que eu quero é um giro anti-horário da mandíbula, tá? É isso que eu desejo, né? Então, como eu tenho diferença de plano oclusal, eu vou colar de canino para trás, de canino para trás e vou fazer a intrusão. O que a gente está vendo aqui? As mini placas, né? No arco superior. Tenho aqui, coloquei uma barra no segundo molar, né? E a força de intrusão tá na região do segundo molar, né? Então, eu vou fazendo a intrusão, estou corrigindo aqui os giros que tinham sido resíduo dos tratamentos anteriores, né? Depois de 3 meses, eu já tenho uma melhora. E depois de 6 meses, eu estou nessa situação, ok? A gente tinha combinado com a paciente de não corrigir a vestibularização dos incisivos laterais. Vai ser mantida essa classe 2, divisão 2, certo? Então, depois de 10 meses, eu estou nessa situação. Então, o que eu vou fazer aqui? Quando eu falei discrepância de Bolton, eu deixei lá do incisivo lateral superior, mas, na verdade, aqui é uma discrepância de Bolton da somatória do perímetro dos inferiores, né? Então, para poder conseguir fazer a adequação do trespasse, eu precisava reconstruir onde já estava desgastado ou quebrado os 2 incisivos superiores, mas criar um espaço para poder aumentar um pouquinho. Entre quem? Entre o lateral e o canino inferior, né? Então, assim nós concluímos, certo? Aqui a gente tem uma resina onde?
nessa situação. Então, a discrepância de Bolton não se encontra só no arco superior. A gente é mais conhecida, é mais fácil da gente trabalhar, mas às vezes a gente precisa sim reconstruir quando faz extração de um incisivo inferior. Então, o paciente tem que saber disso e já está avisado, né? Aqui também chegou num limite, né? Eu não poderia intruir mais, porque a gente também tem que considerar o sorriso do paciente, né? O ideal é que essa linha, essa divisão entre uma estética e a outra, a da gengiva e dos dentes, seja um pouco mais visível na posterior do que na anterior. Aqui, no caso, eu coloquei um exemplo extremo, né? Que está com muito aparente, uma altura muito grande na posterior. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa ancoragem esquelética aqui, tanto faz se é o infrazigomático, se é mini parafuso, ou se é mini placa, o que você tiver acostumado a trabalhar, né? Para que o paciente esteja sorrindo e você não esteja causando um problema, né? Então, isso é uma situação que a gente tem que estar controlando também, né? É o antes e o depois da teleradiografia, né? E o antes e depois do nosso tratamento, tá? Muito bem. Assim, a correção do incisivo lateral não seria um problema, porque eu tinha ancoragem esquelética, podia abrir mais espaço ou desgastar, mas não era nosso objetivo de tratamento, né? Numa situação um pouquinho mais, menos o quê? Mais estética, menos estética? Não, vamos lá. É uma situação diferente, que eu chamo de ponto de parada, né? Então, às vezes eu vou fazer um tratamento compensatório limitado. O tratamento dessa paciente tem mais de 25 anos, né? Então, quando ela veio, eu fazia ainda bastante extração, né? Ainda bem que ela disse assim, Renata, eu não vou extrair dentes. Foi ótimo, né? Porque eu teria extraído 14 e o 24, né? Eu vou tratar, mas você vai conseguir o melhor resultado que você puder sem extrações. Ok, então vamos analisar o caso. Por que ele está sendo chamado de tratamento compensatório limitado? Né? Essa palavra é muito importante, limitado, né? Então, eu vou avaliar o que a paciente já tem no início, né? Então, aqui nós temos um close da teleradiografia no início do tratamento, que o incisivo superior dela já está compensado. Então, veja bem, ele já está compensado. Então, eu não vou conseguir compensar mais. E o incisivo inferior dela não está compensado. Então, onde é que eu vou localizar a minha compensação? No arco inferior, né? Não consigo retrair mais nada em cima, tanto por uma limitação óssea, né, de base óssea, quanto que eu tenho um apinhamento significativo superior e o desgaste que eu vou ter vai ser suficiente só para corrigir o apinhamento. Não consigo fazer um desgaste interproximal que consiga corrigir apinhamento e retração anterior. Não é possível, uma coisa ou outra. No caso dela, vai ser o alinhamento e nivelamento. Então, eu vou manter a posição do incisivo superior. E vou trabalhar com a compensação localizada no arco inferior, né? O aparelho que eu quiser usar no arco inferior, certo? Então, a gente saiu de uma situação inicial dessa e terminei assim. Então, o desgaste começou aqui, ó, na distal do canino e na distal do canino. Envolveu todos os dentes superiores e eu fiz protrusão inferior, dentro do limite possível, né? Quando eu termino, o que acontece? Eu ainda tenho uma falta, um trespasso horizontal que eu não consegui corrigir, porque não me interessava mais desgaste em cima e não me era possível protruir mais no arco inferior. Então, sobrou esse residual. E agora, né? Nós vamos usar só o Hawley? Não. Aqui não está até o canino, era até o canino, mas assim, as contenções fixas no arco superior, quando elas são de canino a canino, elas quebram mais do que de incisivo lateral a incisivo lateral. Como ela está com essa contenção há 25 anos, não é essa, já trocou uma ou duas vezes, por quebra, não porque a gente faz troca para ficar mais novinha, não, se ela estiver funcionando, é aquela contenção mesmo, né? É porque quando ela quebrou aqui, ela já tinha muitos anos de contenção e ela usa uma placa de uso noturno. Então, eu resolvi não trocar e fazer toda a contenção novamente. Aí fica uma pergunta, né? Se eu quebrar a contenção aqui
no 12. Eu posso botar mais um pedacinho aqui, colando do 11 até o 13? A resposta é não, tá? A resposta é, você vai tirar tudo, contornar esse fio flexível, quer seja um fio flexível, um Twist Flex 20, ou se você preferir usar um 0,18 de aço, ele tem que ser contínuo, você tem que remover todo ele e recontornar. O Zachrison fala que quando ele usa o flexível, né, que você tem que fazer isso no modelo, não dá para fazer na hora, na boca, que tem que ser perfeito, contornando todos os dentes passivamente. E aí a gente olha na literatura um monte de colagens de contenções fixas com fio assim, flexível, né, torcido, com os dentes fora da posição. Mas por quê? Porque pega o fio reto e cola. Não, não é para pegar o fio reto, não é. Não vai pegar a vareta do Twist Flex e colocar lá, não. Você vai contornar perfeitamente, deixando tudo passivo e aí colocar a resina. Tá? Então, isso envolve uma etapa laboratorial. No arco inferior, o que a gente recomenda no nosso curso, né, que é colado só nos caninos, né, de fio 0,8. Então, assim, a paciente evoluiu, é uma paciente muito bonita, muito agradável, né? E a gente pode ver, depois de muito tempo de tratamento ainda, como ela manteve a estética e manteve o tratamento, com alguma perda periodontal, né? Alguma perda, infelizmente, vamos dizer assim, né? Os dentes que são mais triangulares vão ter mais a meia, né? E os dentes que eu desgastei, que estão mais retangulares, que tem um ponto de contato que é maior que uma superfície de contato, vão estar sem essa meia cervical, né? Tá? Então, realmente, pelo ângulo nasolabial, pela linha queixo-pescoço muito curta, as extrações aí teriam sido muito ruins para a face da paciente. Ok, então eu vou falar para vocês dessa paciente que é uma coisa muito mais sutil, né? Com relação a esse ponto de parada. Então, eu tenho várias questões quando a paciente já é uma paciente antiga, que já tinha tratado comigo, tinha um canino retido, eu tracionei o canino, né? E a queixa dela é a seguinte: olha, Renata, aí, o contrário da outra paciente 2-2, né? Minha mãe era classe 2, divisão 2, muito significativo, muito acentuado. E o meu dente está ficando igual ao da minha mãe, né? E eu não gostaria disso. Também percebo que o meu dente está indo para trás, meus incisivos estão indo para trás. E mais do que isso, ela tem um apinhamento muito suave. O que eu vejo? Vou passar alguma aqui, quer ver? Eu vejo que eu estou com um desgaste inclinado, né? Que eu estou desgastando mais o incisivo do que o outro. Então, com 35 anos, a paciente não quer ter esse envelhecimento da dentição, ela gostaria de fazer algum tratamento para resolver isso, e aceitou o alinhador superior e o fixo inferior. Então, quando eu olho essa paciente sem apinhamento e que eu vou protruir o incisivo superior, o que vai acontecer quando eu protruir esse incisivo superior? Né? Quando eu fizer essa protrusão, vou gerar espaço. É inevitável, eu vou gerar espaço, né? E aonde esse espaço vai ficar? O que eu vou fazer com esse espaço, né? E ela também tem queixa do desgaste dos incisivos inferiores. Então, por isso que eu propus o fixo inferior e não alinhador em cima e embaixo, para poder intruir, melhorar a cervical dos inferiores anteriores e poder fazer a reconstrução, né? Então, aqui a gente vê como está com um desgaste assimétrico, né? E que ela quer reconstruir isso. Então, primeira coisa, o que eu vou fazer com os desgastes com o espaço interproximal? Eu tenho um dente aqui excessivamente retangular. Então, o espaço que me sobrou na linha média, eu fiz uma leve divergência nos incisivos centrais. Então, eu recuperei o ângulo do 21 e aumentei um pouco entre eles, causando a divergência. Então, aqui já estamos com a resina, né? Já com a resina instalada. A proporção não está legal. Aqui tem um pouco mais de resina do que aqui, mas ela vai fazer clareamento e vai trocar essas resinas. Essas resinas não são definitivas, né?
E aqui no arco inferior, o que, que a gente está vendo? Já conseguiu os espaços, o ideal é que sobre um pouco de espaço para criar divergência, para não ficar os incisivos muito retangulares inferiores, e fiz a resina. Então, vamos lá. Eu tenho outro problema, né? Eu estou solucionando as questões da paciente uma por uma. O outro problema é o seguinte, esse canino aqui é maior do que esse canino que foi o canino tracionado. Por isso é que ela tinha uma lateralidade, antes de eu fazer as resinas, antes do início do tratamento, ela fazia lateralidade aqui, nesse central, em grupo com o canino e o pré-molar. Agora eu consegui aumentar o central, superior e inferior, e ela está com uma guia em pré e canino. Mas eu acho que essa guia do lado esquerdo está muito pouco folgada. Eu gosto dessa distância, porque ela vai demorar para desgastar esse canino mais uns 20 anos, daqui a 20 anos, esses centrais estão se tocando novamente, né? E aqui não, daqui 5 anos esses centrais já estão tocando de novo, ela já está fazendo desgaste assimétrico de novo. Indicador. Você pode, por favor, aumentar este canino para poder dar a guia? Porque quando aumentar esse canino, vai parar de pegar nesse pré também, né? Então, você pode fazer isso? O indicador fala assim, não, não posso não. Não gosto de fazer isso, tá? Então, você vai fazer o que aqui, Renata? Você vai extruir esse canino. Muito fácil com alinhador, né? Tô brincando, não é fácil, né? Então, não vai fazer resina, vai fazer a extrusão do canino. E a outra questão que eu tenho para resolver, eu preciso vestibularizar o 22 e o 12. Quando eu vestibularizo o 12, o que eu criei aqui? Eu criei um espaço, porque esse 12 é muito menos espesso no sentido vestíbulo palatino do que o 22. Então, aí sim, indicador, você pode colocar uma resina aqui atrás, fazer um ponto de parada na palatina do 22, já que esse dente não vai receber resina nenhuma? Ah, ok, isso eu posso fazer. Então, a gente tem que ficar atento que, às vezes, a gente tem um incisivo lateral muito menos espesso, e a gente tira, coloca o Hawley, rapidamente esse incisivo volta. Então, pode ser interessante colocar uma resina na palatina, para poder dar o ponto de parada, né? E, por fim, não tão no fim, né? É quase o final, as questões que o paciente, essa paciente que eu mostrei agora, eu não terminei o tratamento ainda, ela é uma paciente que tem muita noção de tudo que está acontecendo, né? Mas tem uma coisa que todos os pacientes vão perceber, né? Que é a meia cervical, que é aquele espaço negro, né? Mas vamos falar primeiro da meia incisal, antes de falar da meia cervical, ela ficou por último, mas vamos falar agora das ameias incisais. Então, essa paciente é uma paciente face longa, né, que o tratamento é cirurgia ortognática, não existia como fazer nenhum tipo de tratamento compensatório, a gente tinha um comprometimento estético e funcional muito grande, né, então ela fez a cirurgia ortognática, e aqui, eu montei passivo para ela fazer, então, o cirurgião meu aqui de São Paulo, ele aceita fazer a cirurgia com um 0,18, e eu gosto de soldar os ganchos, né? Tá até faltando um gancho aqui, olha só, nem tinha eu visto que eu tinha ficado em débito de um gancho aqui. Eu também gosto de soldar os ganchos, eu não tenho tanta dificuldade assim de soldar, então eu colei passivo e a paciente foi para a cirurgia, né? Aí ela volta da cirurgia. Quando ela volta da cirurgia, ela tá com esse trespasse aqui. Então, por isso que eu falo assim, acho que todo ortodontista deveria assistir a cirurgia, porque quando fez a cirurgia, estava encaixado, né? Estava muito adequado, né, a oclusão. Aí, o que é isso? É um processo inflamatório todo que está acontecendo logo depois da cirurgia. A gente vai usar o elástico, não tem que ligar para o cirurgião e falar, olha, a cirurgia deu errado. Não, nada disso. Vamos fazer os elásticos, o paciente está usando os elásticos, né? E assim, ela terminou a oclusão, tá? Agora, o que eu vou falar para vocês? O que é uma meia incisal? A meia incisal são esses espacinhos que a gente vê aqui na incisal do dente, esses triângulozinhos com a base virada para baixo, né?
hoje, com as mídias, as fotos e as facetas e as lentes de contato, né? Ninguém gosta mais de ameia incisal, né? Gostaria de ter o dente todo reto, né? Ameia incisal, não. Mas vamos avaliar o que acontece com a estética quando eu não tenho um ponto de contato, que é uma superfície de contato. O Carlos Alexandre falou da faixa do conectores, né? Que é muito difícil, mas faz uma diferença muito grande, né? Então, o que é a faixa de conectores? Entre os dois incisivos centrais, o ideal é que a gente tenha uma superfície de contato que corresponda a 50% do comprimento total da coroa do incisivo central. Você pega o comprimento total do central, divide por 2 e imagina que essa seja a superfície de contato. Entre o central e o lateral, eu pego essa medida e vou fazer 10% a menos. E entre o lateral e o canino, a mesma medida do central, 30% da medida. Então, a superfície de contato vai ficando progressivamente menor, né? Então, o que aconteceu com a minha paciente? Se eu pegasse e fosse tentar fazer uma faixa, eu não consegui fazer uma faixa. O que virou? Virou uma linha de contato. Por quê? Ela tinha o canino em forma de foice, o ponto de contato do lateral aqui na cervical, do central na cervical, do central na cervical, né? Então, o que acontecia aí não existia uma faixa de conectores, né? Então, o que eu fiz, né? Porque não adianta falar assim, Renata, eu quero que você feche esse espaço, mas está fechado, lá em cima está encostando, né? Aqui embaixo não vai encostar, tá? Então, eu fiz as resinas, né? Não cheguei a fazer no canino, porque ela ficou satisfeita com a dos centrais e dos laterais, e aí, então, ela passou a ter uma faixa de conectores, né? Que fez muita diferença no sorriso. Desculpa, posso voltar a foto do sorriso dela? Eu devia ter colocado a foto do sorriso aqui, e eu não coloquei. Que fez muita diferença no sorriso. As ameias incisais. É muito difícil a gente aprender isso em algum lugar, né? Agora, quem faz estética é totalmente ligado nisso. O que a gente está mais habituado a se preocupar, né? A achar que a gente tem que saber antes e durante e não deixar depois, e que também não é uma situação muito fácil de resolver, são as ameias. Vou falar que a faixa de conectores são as ameias cervicais, né? Ela é um grande problema para a gente na ortodontia, né? Eu posso ter uma ameia cervical ou black space devido a duas situações, né? Quais são as duas situações? Eu posso ter sequela de doença periodontal, então eu tenho uma perda da crista óssea, os dentes ficam mais distantes, quanto mais triangular for o dente, mais evidente vai ser essa ameia cervical, ou que eu mesmo causei, quando eu estou fazendo o nivelamento de incisivos apinhados. Então, eu tenho maneiras de não deixar que isso aconteça, que eu vou trabalhar de maneira a evitar isso, né? Então, principalmente quando os dois incisivos centrais são sobrepostos, né? Quando você alinha e nivela, o que acontece? Aí o paciente fala assim, mas eu não tinha esse espaço aqui, isso aqui parece uma semente de gergelim. Eu não quero isso, porque fica todo mundo falando para mim, meu dente está sujo. Então, como que a gente deve fazer, né? A gente tem que nivelar sempre conjugado, sempre. E aqui eu não tenho acesso para fazer o desgaste. E transformar aquele pontinho de contato numa superfície de contato, através dos desgastes, né? Então, aqui, nesse paciente, eu tenho uma quantidade de apinhamento no arco superior que não me autoriza a fazer desgaste. Eu vou fazer extração de 2 pré-molares, do 14 e do 24, e quando eu nivelo, por mais que eu tenha feito, eu fiz, olha, as duas medidas, né? Esse dente era bem divergente, essa mesial. Eu desgastei e eu conjuguei por baixo. Então, primeiro, vamos tomar medidas preventivas para evitar a formação dessa meia. Assim que vai abrindo espaço, eu já vou desgastando
de preferência com uma lixa, porque a broca não vai conseguir fazer o desgaste se o dente precisa perder a angulação, com uma lixa. E no final eu terminei desta forma. Mas vamos considerar o que eu comecei, né? Eu comecei, já no início, o paciente tinha uma divergência dessas raízes, não tinha? Eu tenho que olhar isso, quando eu não quiser que forme a meia cervical. Já tinha uma divergência. Ok, Renata, então, nós vamos fazer o nivelamento já trazendo as duas raízes dos incisivos centrais para a mesial. Quando eu faço isso, eu abro espaço embaixo. Então, conjuga para não abrir o espaço, tá? Aí o paciente falou assim, não, essa meia aqui eu não aceito. Então, eu não tenho a radiografia intermediária. Fazemos uma nova radiografia. Ah, será que eu tenho que contra-angular mais? A resposta era sim. Até quanto eu posso contra-angular? Até ficar dessa posição, né? Esses incisivos estão super verticalizados. Mas até onde o paciente fala assim, ótimo, tá bom, dessa maneira eu consigo. E tem como a dentística me ajudar nesse tipo de situação? A resposta é não, né? A resposta é não, porque é assim, mesmo que você pense assim, posso pedir para fazer um enxerto gengival. O enxerto gengival, ele tem mais chances de dar certo quando você tem a presença da papila, né? Sem a papila, é muito difícil, quase não temos sucesso com relação a isso, né? Então, eu posso ter essa meia porque eu tive perda óssea, não é o caso, ou porque as raízes estejam muito anguladas, era o caso desse paciente. Então, se nós formos aproximar, a gente também tem, quando houver perda de osso, nós vamos ter que usar um arco mais pesado, para quê? Para as raízes virem em paralelo. E prestar atenção que eu vou ter que ter uma superfície de contato aqui na linha média, grande, maior, correspondente a 50% do tamanho do incisivo central. Então, essa é a situação, conjugando, volto a falar, conjugado, né? Tá? Assim, o paciente está satisfeito, a gente não pode autorizar que nada se mova, então a gente vai usar duas contenções, a contenção removível e a contenção fixa, tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês nessas questões de quando a gente pode colocar resina, quando não pode colocar resina, uma maneira da gente simular essas resinas e ver se o paciente fica satisfeito. Uma coisa que eu noto também é o seguinte, quando a gente faz nivelamento cervical, o paciente, por mais explicado que esteja, ele não tem muito entendimento, nem no durante, nem no depois. Ah, meu dente ficou muito grande. Então, quando você faz isso durante a ortodontia, ele vai tendo um tempo para se adaptar àquela nova proporção, né, do que é. Exceto aquelas pessoas, os pacientes que gostam de dentes muito grandes, né? Então, às vezes não é a questão de um paciente mais velho, né? Que vai ter desgaste e que a gente vai querer fazer o nivelamento cervical. Então, eu espero ter ajudado vocês com essas questões, né? Posso continuar? Isso. Tá bom. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estão às ordens. Vamos abrir o áudio aqui, Liliana. Silvia. Vamos ler aqui as minhas mensagens. Eu tornei você... Se dá agora, Liliana. Agora sim, Niomar. Agora foi. Você prende a gente? Gente, vocês não têm noção do tanto de botão que tem aqui para ele apertar. Põe a gente de castigo. Ele fica assim. É mesmo. Gente, pode abrir a telinha aí, o vídeo, quem está aí no Zoom. A Ana Guedes perguntou um negócio aqui, Renata. Pode perguntar. No Invisalign, percebi que quando o lateral estava mal posicionado, quando a linha aparece essa meia. Como devo fazer? Suponho que não vou fazer em pé. Não tem solução.
você tem que transformar o ponto de contato numa superfície de contato e fazer a radiografia interproximal, periapical, para ver se o lateral não está muito divergente, né? Se o lateral estiver muito divergente, você pode pedir um atáchima retangular e corrigir. Eu já consegui corrigir bastante angulação no Invisalign com 3 atáchimas retangulares seguidos, sabe? E aí você corrige. Então, se for uma questão da angulação do lateral, você consegue, mas se ele estiver bem posicionado em termos de angulação, tem que fazer o IPR e aproximar os 2 dentes. Talvez faz o IPR na mesial, mesializa o lateral e deixa o espaço na distal do lateral, que fica melhor. Isso é muito fácil de fazer no aparelho fixo, né? Uhum. No Invisalign é complexo. Por isso que a gente já tem que identificar antes, né? Eu tenho uma sobreposição, eu vou abrir, quanto é que eu vou sobrar, quanto vai me sobrar ali de ponto de contato de A6? Porque nem o setup digital consegue me mostrar tudo isso. A Lilian perguntou, nesse caso, eu não lembro. Desculpa, não lembro. Se criou a meia, sim. Se criou a meia, sim. Tá? E não basta só aproximar. Às vezes você tem que reduzir a interproximal e depois manter uma proteção fixa. Ô, Nilmar, nós não ouvimos a pergunta que você fez. A Ana agradeceu aqui. A Silvia não ouviu a pergunta. Ela perguntou, a Lília perguntou para mim se eu tinha angulado a raiz contraangulado a raiz do 22 também. Eu disse que eu não me lembrava porque a faixinha de vocês estava aqui, mas que se houvesse a meia cervical, sim. E é possível que precisasse também do IPR ali no meio. Uhum. Não estou fazendo mais nenhuma pergunta, Renata. Então, tá ótimo. Vocês querem comentar alguma coisa? Silvia, Eliana? Agradecer a todo mundo, que essa semana foi bem intensa. Eu estou até cansada, gente. Até cansada da semana, da intensidade. Pode se recuperar no fim de semana. Acho que os alunos também estão cansados. Não acho que é só você, Silvia. Eu acho que está todo mundo cansado de lives, aulas e conhecimento. Acho que a gente vai precisar de mais lives, né? Acho que essa semana foi muito produtiva nesse sentido. Acho que todas foram ótimas, todas com muito... assim, não ficou aquele blá 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 que às vezes a gente assiste nas lives, né? Que fica só uma trocação de elogios, né, Renata? Mas todas com muito conteúdo. E aí, parabéns também para você, para Ali, para o Nilmar, para a Renata. As aulas hoje ótimas. E semana que vem estamos continuando no projeto Maratona das Lives. Não é isso? Nós temos 3 lives confirmadas, né? De segunda está confirmada, né, Silvia? Não falei para ele que seria segunda, mas acho que sim, eu falo. Então, temos a confirmada na segunda, nós temos confirmados já com o Clécio Vaz Campos na terça-feira, às 18, e na quarta-feira confirmada também com o João Macedo, às 18. Então, falta só confirmar de segunda-feira. E aí, então, a gente vai mandar provavelmente amanhã já a divulgação, então vocês descansem bastante no final de semana para a gente voltar à maratona segunda-feira. E obrigada a todos, vocês arrasaram, vocês dois aí. Adoro esse Jornal Nacional. Pode vir, arrasaram. Ele morre de medo. Esse vídeo compartilhado está ao máximo. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, tchau, tchau. Ana.